análise marxista, de um modo geral, ela se centra muito nos elementos da infraestrutura. Os modos de produção, as relações de produção, as forças produtivas, são os elementos principais do debate marxista que se trava nas redes sociais e até mesmo na academia. No entanto, as transformações que o mundo tem passado recentemente, principalmente de ordem geopolítica, não podem de forma alguma ignorar os elementos da superestrutura. Muito bem, vamos começar com uma revisão teórica muito simples, sabe, muito tranquila. Não estamos aqui querendo fazer uma tese online. A questão aqui é simples. Marx divide a realidade da produção em duas, certo? Todo modo de produção tem uma superestrutura. Boa tarde, Guilherme, seja muito bem-vindo. Todo modo de produção tem uma superestrutura e uma infraestrutura. Bom, o que é um modo de produção? Modo de produção é a maneira como as forças produtivas, em um determinado momento histórico, articulam as relações de produção para que o resultado do trabalho seja dividido. Veja, esse é um conceito que leva em consideração apenas elementos da infraestrutura, certo? A articulação entre forças produtivas e as relações de produção, entre a superestrutura e a infraestrutura. A infraestrutura é a base material dos meios de produção, certo? É a base material dos meios de produção. São as forças produtivas, propriamente ditas, né? E as relações de produção. Perfeito? Então, uma articulação entre essas duas forma um modo de produção. Mas todo modo de produção, e aqui nós temos um ponto que precisa ser discutido, também se articula sob uma base jurídica e ideológica. Essa base jurídica e ideológica é exatamente a superestrutura. Nós sabemos que um modo de produção, na tradição clássica marxista, é alterado quando as relações de produção não cabem mais no desenvolvimento das forças produtivas. Certo? Então, quando as forças produtivas encontram nas relações de produção um elemento que é um obstáculo para o seu desenvolvimento, vamos lá, peraí, só um momento, tem um... Cristiano Ronaldo, Neymar não tem nem chance, né? Neymar não tem nem chance, esquece ele. Cristiano Ronaldo é um homem extremamente disciplinado, mas se a gente está falando de talento, é o Messi, certo? O talento é o Messi. O Messi é o Neymar com caráter e disciplina, basicamente é isso. Se o Neymar tivesse caráter e o Neymar tivesse disciplina, ele poderia ser o Messi. E se ele tivesse disciplina, ele seria melhor que o Cristiano Ronaldo. Certo? No entanto, uma dessas duas coisas acontece. Mas vamos lá. Voltando ao ponto que nós estávamos discutindo. A análise, de um modo geral, das forças produtivas, modo de produção, isso, imerso talento natural. Isso, exatamente. Exatamente. O Messi é um monstro, o Messi é um animal. Ele tinha que ter ganho a Copa, cara. Mesmo se fosse contra o Brasil, eu torceria para a Argentina, que o Messi não seria justo. Não seria justo o Messi aposentar sem ter ganho uma Copa. Certo? Mas, enfim, a questão que nós estávamos discutindo é exatamente essa, eu não diria inabilidade. Não é que as pessoas são inábeis, elas só não querem discutir. Mas não dá para a gente entender a geopolítica do mundo atual, que passa pela substituição de um mundo unipolar, controlado pelos Estados Unidos, para um mundo multipolar, e não só multipolar, multicultural, multicivilizacional. E esse novo mundo multicivilizacional não é necessariamente controlado por ninguém. Porque o sistema de produção chinês, o socialismo, especialmente o socialismo para a construção de uma sociedade, de uma civilização ecológica, né? Com características chinesas, é muito diferente do socialismo industrial eurasiano. Certo? O socialismo industrial eurasiano
não é bem o método de produção da China, não é o modo de produção da China, mas é o da Rússia, é o do Irã, e que é diferente do capitalismo industrial eurasiano. Boa noite, boa noite. É a Ana Valéria, né? Seja bem-vinda. O capitalismo industrial eurasiano, da Índia, da Indonésia, também é diferente do socialismo industrial eurasiano. Perfeito? Então, só em termos de modos de produção, ainda que não seja a gente possa colocar classicamente como distintos um do outro, mas nós temos pelo menos 3 maneiras diferentes de construção de sociedades industriais. A chinesa é um socialismo com características chinesas, com vistas à construção de uma civilização ecológica e de uma sociedade moderadamente próspera. Essa é a visão de Xi Jinping. Nós temos um capitalismo industrial, o que é claramente o caso da Índia e da Indonésia, e temos um socialismo industrial, que é claramente o caso do Irã e da Rússia, certo? Tudo depende, tudo depende muito de como você encara a propriedade dos principais meios de produção. Na Índia e na Indonésia pertence à iniciativa privada, certo? O controle dos meios de produção é da iniciativa privada, o Estado é coadjuntor. Na Rússia e no Irã, não. Claro que existe iniciativa privada, claro que existe bilionários, mas quem manda mesmo é o Estado. Então, isso é uma característica do socialismo. E na China, bom, a China é outra história, né? De toda forma, nós podemos ver aqui que são 3 sociedades industriais. Se organizam de maneira diferente, se articulam de maneira diferente, mas são sociedades industriais. O que, inclusive, torna preocupante essa obstinação brasileira em insistir no agronegócio, na mineração, no petróleo que seja. Perfeito? Gente, nenhuma nação na história ficou rica, né, na era moderna, na era contemporânea, se dedicando à agricultura. O agro não é só tóxico, ele é o atraso do atraso, ele é a rabeira da vanguarda do atraso. Perfeito? Nenhuma nação fica rica se dedicando a cultivar ingredientes de ração para animais, que é o que o Brasil efetivamente produz, né? Esse papinho de celeira do mundo não tem nada a ver, né? As pessoas se alimentam de arroz e trigo. Isso é comida de gente. O Brasil produz essencialmente o quê? Comida de gado, de porco, de galinha, que é semente de algodão, soja, milho e sorgo. Isso é ingrediente para ração. Sim, exatamente, Guilherme. Na China, nenhuma empresa faz o que quer. Todas têm que pedir autorização para o governo chinês. E mais do que isso, o governo chinês decide, muitas das vezes, o que as empresas vão fazer. O bilionário é um funcionário muito bem pago do Estado. E quem se esquece disso, Jack Ma, por exemplo, bom, ele agora está no Japão e basicamente virou blogueiro. Certo? Virou blogueiro no Japão. Porque ele se esqueceu que a China não são os Estados Unidos. Perfeito? Exatamente. A Fiat financiando o golpe de Estado. As grandes empresas, né? O golpe de Estado não teria acontecido sem a Fiesp. Seus latifundiários, seus mineradoras, seus banqueiros. E aí, é por isso, inclusive, que a questão da discussão do caráter da superestrutura assume uma importância muito grande. Porque, na verdade, gente, a grande questão é a seguinte. Você para e pensa como os Estados Unidos chegaram aonde estão, que é o que a gente vai discutir hoje na nossa live. Era para ter discutido ontem, mas nós tivemos problemas com reação a 3 vacinas que a gente tomou. Mas, enfim, como os Estados Unidos chegaram a esse ponto? Claro, teve o papel da infraestrutura, mas foi fundamentalmente mudanças na superestrutura. É todo um sistema de propaganda, é todo um sistema de ideologia, sabe? É todo um sistema de publicidade, de fazer as pessoas acreditarem que os Estados Unidos eram o mundo. Gente, quando a gente olha a inabilidade enorme que os Estados Unidos, que os americanos têm de entender o resto do mundo,
a gente percebe é que o resto do mundo, para eles, não só não importa, como não é ensinado. Tem um vídeo que já se tornou viral, a cena de uma série americana, em que uma moça, né, se pergunta por que os Estados Unidos são o maior país do mundo. E aí o personagem, que representa um candidato presidencial, toca a verdade na cara de todo mundo. Falou, os Estados Unidos não são o maior país do mundo. Não são o que tem a maior renda per capita, não são o que tem a maior taxa de emprego, não são o que tem a melhor tecnologia. Os Estados Unidos, gente, hoje, se a gente for atualizar o discurso do personagem, os Estados Unidos hoje, com todo o perdão, está na merda. Eles estão na merda. Perfeito? Eles estão na merda. Eles abriram mão da sua produção industrial e transferiram ela para a China, para o Sudeste Asiático, para o Norte do México. Então, eles não são capazes mais, a não ser que o Estado americano conceda incentivos fiscais muito gordos, como aqueles que estão sendo dados para a produção de semicondutores no país. Perfeito? Os Estados Unidos não tem mais capacidade industrial. Esses dias, esse tipo de gente sempre aparece. O Twitter é um lugar de maluco, né? O Twitter tem muita gente maluca lá. Muita gente maluca. Aí apareceu lá, diz ele que era discípulo de Roma. E na bio dele estava escrito, o Senado é o povo romano. Porque esse sujeito é um acelerado, né? É um acelerado. Mas aí ele me ofendeu, falou que para acreditar que os Estados Unidos não eram líderes mundiais da tecnologia, eu tinha que ser muito burro. Eu bloqueei, cara. Não, debate, claro que a gente debate. Mas eu não vou aguentar a ofensa de ninguém. Certo? Só porque o cara é maluco. Isso é um problema dele, do psiquiatra dele, da família dele. De toda forma, o argumento dele é que os Estados Unidos eram a maior potência tecnológica do mundo. Certo? E o problema dos Estados Unidos é a moral. Gente, sério isso. Primeiro, a moral não é uma questão de geopolítica. Ela não é uma questão econômica, inclusive. Moral não tem nada a ver. Moral é deontologia, né? O que é certo, o que é errado. É uma parte da filosofia. De toda forma, a questão é que os Estados Unidos claramente perderam a corrida tecnológica. Claramente. Você olha, por exemplo, a questão dos mísseis hipersônicos. 4 países têm essa tecnologia. Uma plenamente desenvolvida, a Federação Russa, ela está muito na frente. Mas outras 3 têm mísseis hipersônicos funcionais. A República Popular da China, a República Islâmica do Irã e a República Popular Democrática da Coreia. Então, esses 3 países têm tecnologia hipersônica. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos não têm. Eles até tentaram recentemente, né? Chegaram a fazer uma presepada, os Estados Unidos vão ter. Como vão ter, gente? Sabe? E aí tinha dois projetos, um da Marinha e um da Força Aérea. O da Marinha teve que ser cancelado, porque não chegou a resultado nenhum. E o da Força Aérea já tem 5 anos. E eles, na prática, não avançaram nada, não saíram do projeto. Olha, Ana Valéria, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque, olha só, veja a situação da Rússia. A tecnologia de ponta mesmo, o topo da linha, não é o motor, como os próprios russos fazem crer. Eu venho estudando tecnologia russa há bastante tempo para entender que os russos fazem crer que a questão é o motor, porque isso é vantajoso para eles, mas não é. Esse motor é exatamente o que eles, na prática, compartilham com a China, a Coreia e o Irã. Mas o que a Rússia ganharia com cada um deles? Bom, a parceria com a Coreia faz todo o sentido do mundo. Em termos de informática, em termos de inteligência artificial, em termos de guerra eletrônica, a Coreia está num nível acima do da Rússia. Goste-se ou não, tudo indica que nesses aspectos basta ver a ação dos hackers norte-coreanos. Estão muito acima dos crackers, né? Muito acima de qualquer outro país do mundo. E a tecnologia de craquear coisas incraqueáveis, ela está muito conectada à tecnologia de inteligência artificial. Então, basicamente, a Coreia do Norte tinha muito conhecimento a oferecer para a Rússia. A Coreia do Norte precisa de tecnologia, precisa de minérios, precisa de matéria-prima, precisa de urânio, certo? Precisa de titânio. E claro que ela não vai comprar isso no mercado, até porque ela está super sancionada
pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pela própria ONU, né, que virou uma cadelinha fraudiqueira dos interesses dos americanos. Então a Rússia, inclusive porque a Rússia é vizinha da Coreia do Norte, né? Então a Rússia poderia e certamente forneceu para a Coreia do Norte os elementos tecnológicos e principalmente materiais para o que a Coreia do Norte precisava, em troca de elementos tecnológicos, né? E até mesmo materiais. Por exemplo, a Coreia do Norte fornece munição para a Federação Russa. E no momento isso é muito importante, porque a Federação Russa está operando a plena capacidade. Não tem mais um funcionário livre, certo? O que é que ela ganhou com a China? Fica óbvio, né? A enorme capacidade industrial chinesa está a serviço da Federação Russa. Numa economia de guerra, num país pouco populoso, não dava para a Federação Russa, ao mesmo tempo, enfrentar os inimigos. A OTAN, são 52 países, os países da OTAN e mais outros. O próprio Xi Jinping ironizou que, se fosse preciso, entrava na Terceira Guerra Mundial do lado da Rússia, mas que não, ela lidaria muito bem com 50 países sozinha. Até enfrentando 50 países. A OTAN e mais 19. Não dá para você fazer isso e ter uma capacidade industrial a pleno vapor. Alguém tem que produzir bens de consumo, certo? Sobretudo não duráveis. Porque as fábricas do país têm que produzir arma, munição, equipamento. E esse país quem produz é a China. E no caso da República Islâmica do Irã, o Irã tem 10 vezes mais engenheiros do que o Brasil. O Irã tem 10 vezes mais engenheiros que o Brasil. O Irã tem uma capacidade industrial excepcional. E é um aliado importante, sobretudo quando você pensa em termos de conectividade. Hoje, na prática, o Irã é o acesso da Federação Russa ao Oceano Índico. E isso é muito importante para a Rússia, muito importante. A Rússia tem litoral no Ártico, na verdade, né? O maior litoral que qualquer país tem no Ártico é o da Rússia. Tem litoral no Atlântico, através do Mar de Azov, do Mar Negro, do Mar Báltico. E tem litoral no Pacífico, através do Mar de Bering, do Mar de Okhotsk, do Mar do Japão. Mas não tem no Índico. Com o Irã, é como se tivesse, certo? Então, o Irã é muito importante, do ponto de vista estratégico, para a Federação Russa. Então, ela cedeu. Mas a tecnologia de ponta mesmo, gente, não é a do motor. É a tecnologia de navegação. E o motor tem um limite, que foi atingido pelo Irã, 15 vezes a velocidade do som. Para chegar onde a Rússia está, 24 vezes a velocidade do som, você tem que ter outras coisinhas que só a Rússia tem. Por exemplo, um motor magnético. Certo? Para ter um motor magnético, você precisa ter uma fonte de energia muito pequena, mas ao mesmo tempo poderosíssima. É um reator nuclear de fusão por pulso. Só a Rússia tem essa tecnologia. Certo? No nível que a Rússia tem. É claro que, de modo experimental, ela existe na Universidade Americana, Universidade Europeia, Universidade Chinesa, mas operativo, só a Rússia tem. Certo? Reator nuclear de fusão por pulso, movido a netúnio. Então, a Rússia é o famoso pulo do gato. A Rússia ensina muitos pulos, mas não o pulo do gato. Certo? Então, os aliados da Rússia têm tecnologias que a Rússia tem. Se o Brasil fosse aliado da Federação Russa, nós também teríamos. É assim que a Rússia trabalha. Sim, né? Não, o reator deles é reator basicamente de fissão. São reatores pesados, não dá para você usar em arma. Não dá para você usar em avião, igual a Rússia usa. Não dá para você usar em míssil nunca. Você usa naqueles porta-avião enorme, reator de fissão nuclear. Os de fusão é aqueles caríssimos, os tokamak, que é uma tecnologia que, claro, a Rússia está investindo também, mas não é um tal futuro, certo? O futuro é na fusão nuclear por pulsos de íons quânticos, que é o que a Rússia vem desenvolvendo há anos, desde 1983. Quando eu fui pesquisar as origens dessa tecnologia na Rússia, todos os reatores do mundo são de fissão nuclear. Todos os reatores do mundo são de fissão nuclear. O único país desse planeta que faz reator de fusão nuclear operacional é a Federação Russa. E ela exige um combustível muito específico, que é o netúnio. O netúnio não existe na natureza, ele é produzido a partir do decaimento do urânio.
Então, são usinas nucleares movidas a urânio que produzem netônio como subproduto. A Rússia recicla combustível nuclear para o mundo inteiro. Ela é paga para isso. E faz duas coisas. Usa esse combustível nuclear para ela mesma e, principalmente, esse combustível nuclear reciclado é a principal fonte de netônio que a Rússia depende para fazer esses reatores nucleares de fusão por pulso, para fazer laser, armas como peresveste, motores nucleares. Né? Motores nucleares, essencialmente, é um motor magnético, só que no outro nível. No outro nível, é um motor magnético comum, só que no outro nível. Sabe, vários pontos acima. A tecnologia que, em teoria, dá para ser compreendida, mas não dá para ser praticada, porque a matéria-prima é muito difícil de ser conseguida. E a Rússia tem dela em quantidades muito grandes. Mas aí vamos voltar. A questão aqui é que a base material dos Estados Unidos visivelmente está degringolando. É aquilo que eu já falei numa live. Os Estados Unidos são um país hoje onde vacas explodem. Certo? Deixaram 17 mil vacas explodirem. Queimar. Vocês conseguem imaginar um país deixando 17 mil vacas queimarem? Para chegar nesse nível, a falta de fiscalização, a falta de zelo, a falta de manutenção deve ser bizonha, bizonha. Como os Estados Unidos chegaram nesse nível? A ideologia. Convenceram as autoridades, convenceram o povo de que o Estado é mau e a regulamentação é ruim para os negócios. E os negócios são tudo que os Estados Unidos são. Os Estados Unidos não são uma pátria. Os Estados Unidos não tem cidadão. Você tem consumidor, é o número do cartão de crédito, e pagador de imposto, é o número do seguro social. Todos os americanos são pagadores de impostos e consumidores. Não tem cidadão nos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos, quando aconteceu a debacle econômica, os Estados Unidos vão deixar de existir. Porque quem vai lamentar o fim dos Estados Unidos? Quem vai lutar por essa pátria? Você acha que os texanos vão se juntar aos californianos e aos nova-iorquinos para defender esse país? Gente, fala sério. Certo? Essa ideologia liberal do laissez-faire, que supostamente torna os Estados Unidos a pátria da liberdade, a própria noção canhestra de liberdade, é a grande responsável pelo declínio econômico. Porque foi ela que preparou as pessoas para ficar tudo mal e está tudo bem. Veja, o salário real dos americanos, e aí eu estou falando salário nominal mesmo, é o mesmo desde 1977. O salário médio dos Estados Unidos é o mesmo desde 1977. Como ninguém reclamou, como ninguém percebeu, aí entra o papel da superestrutura, da publicidade, né, Edward, qual que é o nome dele? Edward Borney, né, o sobrinho do Freud. A questão da propaganda em si, que foi discutida também pelo Walter Benjamin, e a ideologia, que é marxista, mas é discutida principalmente por Antônio Gramsci. Eu até, quando eu for fazer a live na outra rede social, né, hoje à noite, eu vou deixar disponível um material sobre isso, para essa pessoa queira estudar. Você tem que estudar os conceitos. Os conceitos são muito importantes. Conceito de ideologia, conceito de propaganda, sabe? É o conceito de superestrutura. Porque as pessoas foram normalizando o que foi acontecendo nos Estados Unidos. Filmes, esses filmes de herói, de super-herói, aí você tem os da Marvel, da DC Comics, né? Eles deram aos americanos uma falsa noção de grandiosidade. Porque não dá para você falar de herói real. Quem é o herói real dos Estados Unidos hoje? As Forças Armadas, que vem perdendo guerra após guerra desde o Vietnã? A polícia, que pisa no pescoço dos outros? O judiciário americano, que consegue ser pior do que o nosso? Exatamente. É a grandiosidade baseada em propaganda. Esse é o aparato ideológico que os Estados Unidos têm. E funciona imensamente. As pessoas aqui no Brasil vão ver, fazem filas para ver os super-heróis americanos. Sim, as pessoas discutem. As pessoas têm lado, tem os fanboys de si, tem os fanboys
da Marvel, certo? E as pessoas discutem também as séries da Netflix, certo? Os dragões, as casas reais hipotéticas. Você tem a Star Wars, que já está no 12, se bestar, né? Que começou até interessante, mas depois visivelmente degringolou um produto. Aquele Veloz e Furioso já está no 10. Sim, 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 sim. A independência dos Estados Unidos, que é o assunto que a gente ia discutir ontem, vamos discutir hoje, foi promovida por dois grupos. Pessoas interessadas em roubar a terra dos índios e um miscelâneo de sonegador de imposto com contrabandista. Então, esses grupos interessados em roubar a terra de indígenas através do genocídio, sonegadores de impostos e contrabandistas se uniram para tornar os Estados Unidos independentes. Os Estados Unidos já nasceram capitalistas. Já nasceram capitalistas. Não foi igual a Inglaterra que se tornou. Não, eles já nasceram. Eles já nasceram capitalistas. E essa independência, na verdade, ela se deu em várias fases. Veja que os Estados Unidos, primeiro, conseguiram a independência das 13 colônias, logo em seguida, já anexaram, porque a declaração de independência não quer dizer nada. Declarou a república. Eu posso declarar que o Brasil agora é uma monarquia e eu sou o rei. E aí declarei, vai ser uma monarquia, eu vou ser o rei por causa disso? Não. O que importa é o golpe de Estado, que implanta o regime. Então, quando os Estados Unidos declararam a independência, em 1776, eram 13 colônias. Quando eles conquistaram a independência, em 1783, aí já incorporava os estados da região dos Grandes Lagos. O país já tinha chegado basicamente até a margem direita do Mississippi. A margem esquerda, perdão, do Mississippi. Certo? E aí, mas isso não bastava para eles. Não bastava conquistar a margem esquerda do Mississippi. Eles invadiram sobre a margem direita, compraram o Oregon, compraram o Alasca, invadiram o México e roubaram terra também dos mexicanos. Ainda no século XIX, eles pegaram um país que então era independente, o Reino do Havaí, e incorporaram como deles. Depois acabou se tornando um Estado americano. Tá certo? Acabou se tornando um Estado americano. Então, a história dos Estados Unidos ao longo do século XIX foi a história do roubo de terras. Do fim do século XVIII até o começo do século XX, foi a história do roubo de terras. Quando não havia mais terras para serem roubadas, bom, aí você tem que conquistar essas terras. A Guerra Hispano-Americana foi sobre isso. Conquistar novas terras pela força da bala. Essa foi a guerra de 1898 contra a Espanha. Mas o sistema bancário, consciente do que era o capitalismo, entendia que só aquilo também não bastava. Chegava um ponto que era necessário destruir os concorrentes. E aí o Federal Reserve, que seria o terceiro banco dos Estados Unidos, né, o terceiro banco nacional, que é um banco particular, ele foi aprovado em 1912 e em 1916 já articulou a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Destruir a Europa, que era um concorrente, e aí consolidar a sua hegemonia como a maior potência econômica do planeta. A maior potência política foi conquistada após o fim da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial é uma coisa interessante, porque se você for ver quais os inimigos dos Estados Unidos hoje, quase que desde sempre, russos e chineses. No entanto, os Estados Unidos lutaram ao lado de russos e chineses. Certo? Então foi uma coisa muito tópica. Eles só queriam basicamente destruir a Europa e impedir que a Alemanha se tornasse um concorrente. Para isso, se aliaram com os russos, na época soviéticos, e mesmo com os chineses, na época o Kuomintang. Certo? Mas logo que foi possível, voltou a inimizade com a União Soviética e com a China. Porque o socialismo, a ideia de soberania, é o grande inimigo que os Estados Unidos têm. Certo? Então, foi sobrinho do Freud, voltando aqui, Edward Bernays, que criou a sociedade do consumo,
que criou a noção de que a propaganda, ele leu, evidentemente, Walter Benjamin. Os perversos leem os inteligentes. É óbvio que o Edward Barney leu o tio, Freud, e o Walter Benjamin. Walter Benjamin falava sobre o fetiche da mercadoria, sobre a publicidade para chegar nesse fetiche. Essa seria a função da propaganda. Criar uma sociedade do consumo onde o consumismo substituiria as relações afetivas. Sabe, eu vou me sentir bem se eu estiver comprando. Mas aí o consumo podia dar essa sensação, mas essa sensação devia ser mais ou menos como a de uma droga. Ela passasse rápido. Como quando você compra um iPhone 13, aí vem o 14. Você tem um 14, vem o 14S. Tem o 14S, vem o 14S Plus. Certo? Você só faz uma maquiagem. Uma pequena maquiagem convence as pessoas a comprar. Elas vão buscar satisfação no consumo. Então, elas vão deixar de ser cidadãs e se preocupar com pautas de cidadania e passar a se preocupar com pautas consumistas. Isso foi muito importante para a consolidação dos Estados Unidos como potência capitalista no mundo. E se os Estados Unidos ainda resistem, apesar de ter destruído a base industrial, a base produtiva, é exatamente por conta dessa base ideológica. Veja, Netflix, Hollywood, perfeito? Netflix, Hollywood. Continua firme, continua forte, continua importantíssimo para o Império Americano. É como eles fazem a cabeça das pessoas. É como eles fazem as pessoas seguirem os valores deles. Veja, gente, nesse filme de super-herói, quase nunca tem alguém rezando. Quase nunca tem alguém plantando, quase nunca tem polícia. Quando tem exército, é para ser ridicularizado. Certo? É o herói individualista. No máximo com outros iguais a ele, lutando para defender o mundo de gente burra, que é o nosso. Então você tem todo um aparato ideológico. As cores dos super-heróis sempre oscilando entre vermelho, branco e azul, que são as cores dos Estados Unidos. O vermelho sozinho é a cara do vilão estrangeiro. E agora o verde também, porque é muçulmano, né? O verde é aquela noção de inseto, de gosmento. Aí você associa isso aos muçulmanos, cuja cor sagrada é o verde. O vermelho você associa aos comunistas. Então, o inimigo tem cor. O inimigo pode ser identificado. O inimigo vai ser derrotado se você, telespectador, colaborar. É aquilo que diz aquela música: a revolução não será televisionada. Mas a contra-revolução, sim. E esse é o ponto principal para você entender a sociedade americana hoje. Esse é o ponto principal. Certo? A contra-revolução, está sendo televisionada. Ela está todos os dias na Netflix. Que cria as Cleópatras pretas, os heróis identitários. Ela está nos telejornais. Ela está em todas as mídias sociais. A contra-revolução é sim televisionada, mas a revolução não. Então, gente, hoje mais à noite nós vamos debater esses assuntos com mais profundidade e vamos oferecer esse material também. Vamos deixar ele no nosso canal no Telegram para quem quiser ter acesso. Para estudar um pouco de teoria, tem que seja dar uma olhada. Porque o que nos distingue da direita é exatamente isso. Eles têm dinheiro, só que são burros. Nós não temos dinheiro. Então, ter rigor conceitual, buscar ser inteligente e bem informado é nossa única arma. E é por isso que eles fazem o que fazem com a educação brasileira, em todos os níveis. Porque gente burra obedece melhor. Crê com mais facilidade. Correto? Então é isso, gente. Até hoje à noite na nossa live no YouTube. Certo? Arte da Terra, nosso canal. Muito obrigado pela presença de todo mundo e até mais.